Oi, pessoal, mais uma aula dessa semana, né? Tô um pouco atrasada, mas, né, mais uma aula dessa semana. Vou falar sobre redes de transporte para vocês, tanto de cargas quanto de pessoas, e vocês vão ter que analisar em relação aos meios de transporte, tá? É um exercício, inclusive, do livro didático, tá? Então, tenha um livro em casa. Então, vamos lá. Aí, foi. Então, quando a gente vai falar de redes de transporte, significa que a gente está falando dos meios de transporte são ligados entre si. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um cruzeiro pela Europa, ela não pega um navio dependendo de onde ela está, né? Então, ela tem que ir de carro, automóvel, rodoviário, até o porto e do porto depois pegar o navio. Então, é isso que a gente vai falar de ligação entre os transportes, tá? Uma empresa que vai exportar para a China, ela pode colocar a sua mercadoria num caminhão, o caminhão vai até o porto e depois vai pegar um navio para a China. Ou então, ele põe a mercadoria num caminhão, vai até o aeroporto e depois vai de avião até a China. Ou então, essa mercadoria vai para um trem, do trem até o porto e de navio para a China. Então, essa ligação entre rodoviário, aeroviário, metroviário, ferroviário, hidroviário, tudo isso existe, marítimo, enfim. Né? Então, a gente está falando de uma conexão. Uma pessoa que viaja ao trabalho, ela pode pegar um automóvel até o trabalho, ou ela pode pegar um automóvel, vai para um aeroporto e do avião até o destino. Um aluno que estuda em uma escola ribeirinha, né, que mora na beira do rio, ele não vai nem de automóvel, nem de avião, ele vai de barco para a escola. Então, ele pega um barco e vai para o barco. Então, a gente está falando de redes de transporte que ligam os lugares, ok? Aí, hidrovias. Quando a gente fala de hidrovias, a gente está falando de que alguns lugares não têm estradas. Então, isso é muito importante. O rio funciona como seu meio de locomoção. Tá? E aí a gente está falando, por exemplo, em relação a rio. Aqui vocês têm uma imagem em relação à região norte do Brasil, né? E como que os rios são importantes na vida dessas pessoas. Então, a pessoa que mora, né, numa comunidade próxima do rio, ela depende desse meio de transporte, que pode ser uma canoa, que pode ser um barquinho, que pode ser esses barcos maiores, né? Um porto, né? A gente pode pensar no porto da Zona Franca de Manaus. Eles exportam para o mundo todo. Então, eles utilizam essas barcas assim, ó. E aí, a gente vai ter as mercadorias indo até aqui o Oceano Atlântico, depois de navio para outro lugar, tá? Então, a gente está falando da importância em relação à vida das pessoas. Tem gente que vive dessa pesca, então transporta peixes para todos os lugares. Tem gente que retira minérios aqui, ó, por exemplo, e aí transporta para outros lugares. Então é muito importante o rio para algumas regiões que não tem estradas, tá? Quando a gente fala das hidrovias, a gente está falando de lugares com grande capacidade de carga. Então, ó, eu posso ter um barco, mas com bastante volume de carga. Tá? Eu tenho uma baixa velocidade, então não é um transporte muito rápido, inclusive para pessoas, né? Aí eu posso demorar 6 dias de um lugar para outro, então não estou falando de horas, né? Precisa de outros meios de transporte, então eu também não consigo chegar uma mercadoria aqui para o estado de São Paulo, né? Vai precisar da hidrovia e vai precisar de outras coisas também. Mas transporta pessoas e mercadorias, tá? Aí a gente vai ter aqui o ferroviário. Então, vocês estão vendo um trem aí. Infelizmente, no Brasil, a gente tinha transporte de pessoas, mas a gente foi deixando isso de lado. Nos países desenvolvidos, o trem é muito utilizado para movimento de pessoas. No Brasil, não, tá? Então, a gente tem transporte de carga. Ele é eficiente, porque ele transporta grande quantidade de cargas com pouca energia. Então, um trem... Eu tenho muitos vagões de mercadoria, eles são muito longos. A gente tem hoje problemas de infraestrutura, porque as nossas linhas de trem são muito defasadas e os nossos trens são altamente poluentes, então a gente tem problemas de infraestrutura hoje. Eu tenho um preço alto de modernização e instalação, então se eu quero construir novas ferrovias, é caro de fazer, tá? Porque tem que dar dinheiro para a pessoa que de repente vai passar por uma plantação, porque de repente vai passar no meio da cidade. Então, a gente tem várias coisas que vão influenciar. E ele tem uma baixa velocidade. Então, se você vai transportar uma coisa por ferrovias, não espere que ele vai estar no dia seguinte na sua casa, né?
E, infelizmente, para pessoas, ele foi esquecido e abandonado. Então, aqui tem um mapinha para vocês, ó, em 1975, essa aqui eram as linhas de trens que nós tínhamos. Se você comparar com o mapa de 2005, pouquíssima coisa mudou, né? Foi construído um aqui e só. Então, a gente tem pouquíssima modernização e pouquíssima quantidade de malha ferroviária, que é o que a gente chama. Tá? Nos países desenvolvidos, a gente tem muitos trens como esse aqui, ó. Então, em vez das pessoas pegarem estradas ou ônibus, né, que é caro, a gente vai ter viagens mais baratas de trem e rápidas também, porque não tem trânsito. Né? Aí a gente tem aqui o rodoviário, que a gente está falando dos automóveis. Caminhões, carros, motos, tudo isso é automóvel, tá? Então, rodoviário. Então, vocês estão vendo aqui na foto, a gente tem tanto transporte de pessoas, como transporte de cargas com os caminhões, tá? Então, quando a gente pensa em um médio e um alto custo de transporte, então hoje o cara paga gasolina, que tá caro, ele paga pedágio, que tá caro, às vezes a estrada é péssima, e isso faz com que o caminhão quebre mais vezes, tá? Então, existe um médio e um alto custo do transporte. Não tem grande quantidade, comparado com o ferroviário e hidroviário, a gente não tá falando de grandes transportes de cargas, tá? Tem uma maior infraestrutura no nosso país, a gente vai ter mais rodovias que ligam mais lugares, tá? E a gente vai ter uma alta velocidade, o que é uma loucura, mas às vezes em um dia de 24 horas, um morango sai do estado de São Paulo e chega lá no Amazonas, o que é uma loucura, mas a gente vai ter uma alta velocidade. E pessoas, a gente vai ter transporte coletivo ou transporte individual. Aí eu tô mostrando aqui um gráfico para vocês, um mapa, aliás, desculpa. Então, em 1975, essa era a nossa rede rodoviária. Aí vocês vão falar, nossa, uma estrada no meio do nada. Mas era assim mesmo. Então, eu ligava com outros tipos, normalmente com hidrovia. E a gente vai ter aqui, né, essa aqui, por exemplo, é a Transbrasiliana, olha só. Vai ligar aqui Brasília com Belém do Pará. Então, a gente vai ter aqui grandes rodovias que ligam muitos lugares. Olha, em 2005, nossa, cresceu muito mais. Então, a gente vai ter aqui uma malha rodoviária muito maior, né? Com muito mais ligações entre os lugares, tá? Então, a gente vai ter um investimento aí rodoviário muito grande no nosso país. Aí, a gente vai ter o aeroviário, que são os aviões, tá? Eles transportam tanto cargas quanto pessoas. Só que a gente tem pouca quantidade de carga, né? Porque a gente vai ter aqui um compartimento muito menor, né? E alto custo. Então, se uma pessoa quer levar uma mercadoria de avião, é muito caro, tá? Baixa quantidade de coisas, mas é muito caro. Mas ele tem uma alta velocidade, então se você quer que chegue uma mercadoria e você vai pagar o frete disso, aí você pode ser que chegue em menos de 24 horas para alguns lugares, né? E aqui é o fluxo de cargas de transporte aéreo. Então, vocês podem perceber que quanto maior o quadradinho, maior é a quantidade de carga, ó, tá? E aí, a gente vai ter aqui várias capitais sendo ligadas com o transporte de carga aeroviário, que é comum no nosso país, tanto em aviões de grande porte quanto aviões de pequeno porte, tá? Então, vocês podem perceber que mesmo que não seja capital, a gente também vai ter aqui um transporte de carga por avião. Tem lugares, na verdade, que só o avião chega, que não vai ter mais nada. Então, ele é importante. E a gente vai ter aqui o marítimo. Vou tirar meu rostinho daqui. Então, o marítimo, a gente está falando em relação a isso daqui, ó. É um navio cargueiro, tá? Grande quantidade. Cada container desses são imensos. E a gente pode pensar em relação a pessoas também, ó. Isso aqui é um cruzeiro. Grande quantidade de pessoas também, né? Ainda que é usado mais em relação ao turismo, mas ele foi muito utilizado ao longo dos séculos no mundo como viagem de características de transporte de pessoas, né? Então, a gente vai ter uma baixa velocidade relativa, né? Demora algum tempo para chegar, não é de um dia para o outro, então demora, né? A gente vai ter uma baixa velocidade, apesar de serem navios gigantescos, a gente tem uma baixa velocidade. Mas ele opera em grandes distâncias, eu posso exportar para o mundo todo de navio, tá? E aqui, eu estou mostrando aqui um mapa para vocês, isso aqui é o transporte marítimo, olha que coisa impressionante. A gente tem grande quantidade de fluxos dessas redes marítimas, ó, para muitos lugares, né? Então, a gente tem aqui
a América do Sul, né? Ligando com a Europa, ligando aqui, ó, desse ladinho aqui com a Ásia, né? Ligando aqui com a Oceania em menor quantidade, a América do Sul aqui ligando com os Estados Unidos para cá, então ligando aqui com a Oceania. Então a gente tem uma rede conectada. A gente pode perceber que aqui na África tem ligação no continente, tem ligação com os Estados Unidos, tem ligação com a Ásia, né, para cá, tem ligação com a Europa também. A Europa e os Estados Unidos, olha aqui, o Canadá, olha que grande concentração. E aqui, ó, Estados Unidos com o Japão, mais concentração ainda. Então a gente pode perceber que o transporte marítimo é muito grande em relação ao mundo, né? A gente tem mercadorias, principalmente aí, com transporte de mercadorias, tá? Para o mundo todo. E existe o dutoviário, deixa eu tirar meu rotinho daqui também. Então, a gente está falando desses canos que correm, às vezes a gente nem vê abaixo da superfície, mas às vezes tem um postinho assim, e fala assim, não construa aqui, dutos passando por aqui. Então, a gente tem grande capacidade de carga, só que essa carga só pode ser líquida ou gasosa, porque senão não tem essa movimentação. Alto custo, porque a gente está falando de um negócio que passa às vezes debaixo da terra, que não é visível dessa maneira como está aí, tá? Grandes distâncias. Então eu posso ligar, por exemplo, e a gente liga combustível para vários países dessa maneira. Inclusive em alguns lugares tem canos desse tipo embaixo lá do mar, lá no subsolo do mar, e passa dessa maneira, tá? E alta velocidade, porque a gente bombeia e ele vai rapidinho, né? É perigoso, porque a gente está falando aqui de um processo perigoso, né? Pô, com riscos de explosões, tem gente que rouba combustível, enfim. Mas a gente está falando aqui, né, de grandes distâncias, como capacidade de carga é excelente para carga líquida ou gasosa. E aqui a gente tem um mapa de gasodutos, ou seja, só transporte de gás. E aí vocês podem perceber que a ligação é Bolívia e Brasil, porque a Bolívia produz gás e a gente compra gás da Bolívia, tá? Então a gente vai ter aqui Bolívia, Brasil para cá e o Brasil para cá. Então a gente tem um grande gasoduto Bolívia e Brasil. A gente vai ter outras companhias também, ó. Então, liga da Bolívia, vem aqui para a Argentina, vem aqui para o Paraguai, vem aqui para o Chile. Então, a gente vai ter outras companhias também que vão fazer esses gasodutos também, tá? A gente vai ter aqui Sudeste e Nordeste. Então, tem gasodutos que passam para cá. A gente vai ter alguns em implementação, alguns em estudo, que é esse bem grandão aqui, né? Para ligar, por exemplo, e a gente tem alguns já em operação, como no Nordeste. Então, os gasodutos no Brasil eles estão sendo cada vez mais utilizados, a ideia é cada vez construir mais. É caro construir, porque aqui passa pela floresta amazônica, então por isso que existem alguns em estudo, qual o impacto que isso vai gerar, enfim, existe uma série de discussões, certo? Então, essa é a ideia para falar para vocês em relação às redes de transporte. Vocês vão analisar os meios de transporte com com um vídeo. Falei demais já. Tá? E aí vocês vão ver com o livro didático. Então, se você não tem livro didático, pegue na escola, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E a gente vai se falando. Até semana que vem, gente.